E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eli Ferreira e hoje a gente vai falar sobre A Guerra da Papoula, um livro da R.F. Kuang. Gente, esse livro, eu acho que se você já não viu algum tipo de resenha, algum comentário na internet, eu não sei que mundo você vive. Não, brincadeira. É um livro muito legal que é uma trilogia, na verdade, né? A gente começa aí com A Guerra da Papoula, depois tem A República do Dragão e A Deusa em Chamas. Eu acho que é uma trilogia, é um calhamaço, é gigantesco, tá? Tem 500 e poucas páginas, mas eu senti que foi uma história super bem abordada. Eu particularmente gostei do livro bastante. E eu vou comentar aqui um pouquinho do resumo e um pouquinho do que eu efetivamente achei do livro, tá bom? A gente tem a história da Ring. A história é uma história asiática, ela se passa. Pessoas acham que se passa ali na China, mas também é todo um território fictício. Aborda muito a questão da guerra da papoula, que eu chamo o livro, e aqui. Vou terminar esse raciocínio e já volto. Falam da Guerra da Papoula, que seria baseada na Guerra Japonesa, né? E Guerra da Papoula, efetivamente, gente, eu acho que não faria jus ao título do livro, porque durante muito tempo eu li e falei, gente, Guerra da Papoula, o que seria? Sei lá, tipo, por exemplo, no Brasil, sei lá, teve Guerra das Farroupilhas, eu falei assim, eu não sei se eu me interesso muito por saber uma história que se passa nesse contexto. Então, o livro, o título, ele não é muito atrativo, pelo menos o nome eu achei que não seria muito atrativo, poderia ter um outro nome, e eu acho que teria sido mais legal. Mas por ver comentários, pessoas conversando sobre, eu fiquei interessado e bora ler. Daí, então temos a personagem principal, a Rin, que ela foi adotada por um casal. Eles eram meio que obrigados, porque o Império, o Imperador, determinava isso naquela época. A gente acha que o livro se passa mais ou menos por volta de 1800 e pouquinho, talvez comecinho de 1900, mas a gente não tem certeza, né? É, na verdade, uma ficção baseada em fatos reais, tá? E aí essa Rin, ela foi adotada por esse casal que super maltratava ela tinha um irmãozinho ali e tudo mais. Ela trabalhava ali como traficante, né, do ópio, que origina aí a papoula. E aí é como se fossem efetivamente traficantes. Então ela vivia nesse comércio ilegal e tudo mais, e ela estava prometida para um casamento aos 16, aos 14 anos, mas iria se casar aos 16, com um cara super X, assim, que ela odiava e tinha nojo, acho que até repulsa, né? Que ela fala no livro. E foi, inclusive, o que motivou ela a estudar. Porque ela falava, os estudos vão me tirar daqui. Então ela teve que prestar, tipo, um vestibular, né? O tal do QJU. E eu tava vendo um vídeo na internet comparando essas questões de vestibular, classes sociais. E a gente já vai chegar lá nessas problemáticas, tá? Ela teve que, então, estudar muito pra esse QJU, apesar de ser uma classe social baixa, afastada. Tipo, vamos comparar aqui, vai, Jogos Vorazes, tá? Ela é tipo a Katniss neste momento do livro. Daqui a pouco eu vou mudar as comparações. Aí ela vai estudar, assim, quebrar muito a cara pra estudar e tal. E aí você fala, meu, ela vai passar o livro inteiro estudando pra no final passar. Cara, o resultado sai ali nos primeiros capítulos, tá? Do livro. Sei lá, acho que talvez no primeiro ou no segundo, se eu não me engano. Inclusive a classificação que ela ficou, enfim, é algo bastante surpreendente. E daí você fala, cara, esse livro vai entregar tudo. E ele entrega tudo realmente, tá? Ela vem então numa classe mais baixa e ela fala justamente sobre essa dificuldade dela estudar, porque ela tinha que passar a madrugada, durante os horários de trabalho, a caminho do trabalho e na volta. E durante 2 anos, ela só tinha 2 anos pra disputar com gente que era muito rica, filhos muito ricos, e eles só podem prestar esse vestibular aí uma vez, tá? Então, assim, era muito concorrido, e a gente pensa nisso no Brasil, nos dias atuais, isso é muito real, né? As pessoas que têm menor renda têm muita dificuldade em ter acesso a faculdades muito caras, não, mas as melhores, eu diria, né? Por exemplo, as federais, FGV, a USP, o ERJ, então, assim, são faculdades que são só para quem já teve um conhecimento, uma bagagem de uma escola particular, de um ensino muito mais rigoroso, enfim, do que pessoas de escola pública, apesar de cotas, né? Mas no geral a gente sabe quem é que sai disparado aí nos dias atuais. E nós temos isso no livro. Nós temos a abordagem de raça, então de classe social, pobreza, raça. Então é muito legal, muito interessante, porque não é só uma história de ficção, mas que aborda outros tipos de preconceitos, polêmicas e abordagens que precisam ser refletidas. Tá, então eu contei ali bem o comecinho do livro que ela estudou para prestar esse vestibular, agora eu vou entrar um pouquinho mais nas consequências disso ou não, tá? E aí, não acho que seja spoiler, mas porque o livro ele é muito dinâmico, acontecem muitas coisas, muitas. E aí, isso não seria um spoiler, a gente continuar daqui pra frente, mas eu tô alertando porque caso você queira, a gente pode pausar aqui e depois você volta em um outro momento para assistir esse vídeo. Coisa que eu fiz em alguns outros vídeos da Pan e tal, fui assistindo conforme eu ia lendo os livros.
Pois bem, gente, o que acontece na realidade? Aqui ela passa, então, no vestibular, tá? Ela passa numa classificação legal, que eu não vou falar pra vocês vão ter que ir lá ler, se quiserem saber, e faz parte da surpresa. E ela vai pra uma escola, né, na capital, e aí essa escola tem pessoas de muitas classes sociais mais altas e tal, né? Enfim, é interessante como ela lida com aquilo, como ela é rejeitada, na verdade, com aquilo. Ela teve ajuda de um mestre, o mestre ajudou ela, isso é muito legal. Então, a forma como ela se adapta à cidade, as coisas que acontecem, as dinâmicas, os preconceitos, as formas que as pessoas olham pra ela, como ela tem que lidar com novidades, sabe? Então, isso é muito legal, é muito interessante, e ela já forma algumas alianças, arqui-inimigos. Isso já rolam brigas. Ela descobre logo no primeiro ano que ela, pra continuar estudando nessa escola, e eu não lembro o nome, então eu vou chamar de Hogwarts, tá bom? Tipo, agora já comparando com Harry Potter, então eu deixei a comparação de Jogos Vorazes, aqui já tô comparando já com Harry Potter. Então, nessa Hogwarts aí, ela começa a estudar, tem algumas matérias, ela precisa se dedicar uma a outra, senão ela corre o risco de ser expulsa dessa escola. Então ela tem que dar o sangue ali pra poder vencer. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui dos meus comentários a respeito do livro. Coisas que acontecem, em seguida tem muitos gatilhos, inclusive isso é avisado no começo do livro, questões de estupro, aborto, drogas principalmente, né? A gente tá falando do ópio aqui, que dá ensejo até a morfina, né? Mas vou parar por aqui, eu acho que eu vou falar um pouco mais do que eu achei do livro. Como eu disse pra vocês, a gente consegue fazer então algumas comparações. Começa ali com Jogos Vorazes, questão de pobreza, de classes sociais e tal. A gente vai então pra uma questão mais parecida com Hogwarts. Tem questões muito místicas, e que isso vai sendo desvendado ao longo do livro, alguns tipos de poderes. E isso é muito legal, porque isso, de certo modo, é também utilizado na guerra. Alguns personagens que ela inicialmente não se identifica, depois ela faz aliança, depois ela desfaz. Aí você ama, você odeia de novo, depois você ama, depois você odeia e volta a odiar mais, e daí ama, enfim. O livro tem mortes de estilo Game of Thrones, assim, sem dó e nem piedade. Tem que matar o fulano, vai matar o fulano, acabou, beijos. Tem personagem novo, vai entrar personagem novo, beijos também. Então, assim, não tem muito apego aos personagens, e aí me lembra um pouco o estilo Game of Thrones. As guerras me lembram muito Game of Thrones. O que não me lembra, por exemplo, a linearidade de Harry Potter ou de Jogos Vorazes. Não é um livro que você sabe o que vai acontecer. Tipo, o ano que vem é o segundo livro, ela volta pra tal da Hogwarts. Não. Tipo, ela já faz o primeiro ano ali, ela já faz o segundo ano, ela já faz, não lembro, o terceiro, o quarto, enfim, ela vai fazendo alguns anos. E aí eu não vou falar também porque aí é spoiler, mas acontecem coisas que você fala, então ano que vem ela não volta aqui pra Hogwarts, porque não dá. Acontece um negócio, fala, não vai rolar dela voltar pra Hogwarts. Por quê? Né? Porque, por exemplo, em Harry Potter, ele foi pra Hogwarts os 6 livros. O último só que ele não foi. Então esse, na verdade, ela, no primeiro livro, sei lá, os 10 primeiros capítulos, você sabe que ela já não vai mais voltar pra tal da Hogwarts por um motivo. Ela vai ser expulsa, ela não vai ser expulsa, acontece uma guerra, enfim, guerra dá pra pôr, né? Enfim, não vou falar, mas dá pra entender algumas coisas, e isso torna o livro muito legal, porque ele não é previsível, ele não é de forma alguma previsível. Você vai lendo, coisas vão acontecendo, explodindo, pipocando, e é muito legal. Eu acho que é isso que torna o livro tão legal. Ele é gigantesco, os capítulos são enormes, enormes, tá bom? E tem que se acostumar, porque não é fácil. E os nomes, eu tive um pouco de dificuldade no começo, não da Rin, né, porque é muito fácil, mas dos arqui-inimigos delas, das pessoas nas escolas, mas logo eu superei isso também. Eu tive um pouco de dificuldade de entender o que era cada personagem. Alguns, ok, ela chega lá e fala, fulano é arrogante porque ele tem atitude XYZ. Beleza, a gente pega esse personagem, ele é meio prático, mas os amigos ali da escola, a menina que era mais bonita, que eu não me recordo o nome também, não sei se era Verônica, é tipo Verônica o nome dela, começa com V. Aí não é Verônica, tá, gente? Eu tô brincando aqui. Mas você vai se apegando aos personagens e tal. Eu tive um pouco de dificuldade de me apegar aos secundários, né? Tem um professor tipo que é o Snape também. Cara, tem muitas referências. É muito legal. Eu acho que vocês vão amar, vocês vão adorar. E é isso. Super recomendo a Guerra da Papoula. Eu já terminei. O final é de explodir a cabeça, é de dar um. Você fala, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Livro extremamente dinâmico, nada previsível, que te move a ler cada vez mais e se interessar pelos próximos livros. E como eu até disse nos lidos de janeiro, eu não quero demorar muito, porque se você lê uma saga, você demora para ler a continuidade, você meio que perde ali as características e os personagens. Então é um livro que eu prefiro já pegar na sequência, justamente por causa da dificuldade das histórias,
o interesse em cada uma delas. Se você ficar muito tempo sem ler a sequência, você esquece de algumas coisas. Então, gostei bastante. Pretendo já pegar a República do Dragão. Também é um calhamaço, tá? Então, é difícil de pegar se você tá numa ressaca literária, porque são livros grandes, capítulos enormes também. E se eu tivesse que dar algum tipo de avaliação para esse livro, eu ficaria entre nota 4,5, 4 estrelas, na verdade, não 4,5, 4 estrelas e meia, quase para um 5. Algumas partes eu me desconecto do livro completamente, porque ele é muito longo e às vezes isso torna cansativo, mas ao mesmo tempo não é cansativo, porque ele é muito dinâmico. Mas eu acho que você vai ler, só vai entender isso que eu tô falando lendo, tá? Então eu daria ali um 4,5. Não é um livro uau, mas também eu acho que se eu pudesse, eu separaria esse livro em partes. Eu acho que ficaria bem legal. Tipo Crônicas de Nárnia, que são 7 volumes, sabe? Eu acho que só esse daria uns 2 ou 3 volumes fácil. Então eu acho que eu separaria pra ficar mais curto, mais dinâmico, mais gostoso. Enfim, mas isso é a minha opinião. Não esquece de comprar o livro aqui no link, usando o link aqui do canal. Você paga uma pequena comissão pro canal. Na verdade, você não paga um centavo a mais por isso, porque o livro é exatamente o mesmo preço em qualquer lugar, tá bom? Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau.